tocando cada um, Senhor Deus, com o teu poder, para a maneira que entrou, Senhor Deus, sem receber, vai curando, Senhor Deus, o enfermo, Pai, vai suprindo as necessidades daquele que está sofrendo, Senhor Deus, porque nós confiamos em Ti, Senhor Deus, e colocamos tudo na Tua presença, Papai. Senhor Deus, nós não viemos aqui, Pai, por aquilo que Tu pode fazer por nós, Senhor Deus, mas sim por aquilo que Tu já fez, Senhor Deus, que foi entregar a vida do Teu Filho lá na cruz por nós, Senhor Deus. Por isso nós somos gratos, Deus, e nesta manhã nós queremos Te louvar com todo amor, com toda alegria, em nome de Jesus. Aplauda a Cristo nesta manhã. Continuando nesse mesmo espírito, irmãos, eu convido a todos a adorar o Senhor, declarar a sua santidade, a sua grandeza, em nome de Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tu és santo, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado,
Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La, 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 só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Conhecemos a tua santidade, Senhor. Te pedimos, Senhor. Mesmo nós sendo falhos, mesmo talvez nós não merecemos, Pai. Pedimos, Pai, aceita o nosso louvor, Pai. Com os nossos corações, Pai, totalmente rendidos a Ti nessa manhã.
Estamos aqui somente para engrandecer o Teu nome, Pai, para Te louvar, para Te exaltar, Senhor. E é por isso que Te aplaudimos, Senhor. Esse louvor que nós vamos cantar agora, ele, basicamente, a sua letra, é o sentido de nós estarmos aqui, né? Reconhecendo que nosso Deus é grande e adorando a Ele. O refrão, ele, talvez você não conheça, eu peço para a gente cantar todo mundo junto, talvez para pegar o começo da música. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa um banquete do amor, que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor, que transforma e dá sentido a toda dor. Agora um pouquinho mais rapidinho, vamos lá? Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa um banquete do amor, que transforma e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor, que transforma e dá sentido a dor. Angústia e o sofrer ao meu lado, fraco estou, o Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado, fazem quem eu vivo de nos encontrar. Tua cruz nos faz morrer, então viver em Ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa um banquete do amor, que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor, que transforma e dá sentido a dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer, verdade que nos faz sonhar, depender da Tua promessa que nunca falhou. Deus vivo de nos encontrar, Tua cruz nos faz morrer, então viver em Ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante, na Tua mesa
Escrituras nos falam, lá no final do livro de Judas, na doxologia dele, ele descreve o Senhor da seguinte forma: aquele que é fiel, poderoso, antes do tempo poderoso, ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor, pra sempre. Amém. Cantar nosso Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa um banquete do amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, Ele está por a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transforma em dar sentido a toda. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Liberta o meu pecado, seu amor é forte, é insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Entrei minha terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A ordem em meio ao caos e faz o órfão um filho e filha. É o Rei da glória, é o Rei da glória, e quem governa com a justiça, com a face brilha. Pela glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto Pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Tu és santo, Senhor. Uma das bases da fé reformada, algo que os reformadores viram que estava indo para um caminho bem contrário àquilo que a palavra nos ensinava, era somente Cristo. Nós acreditamos que não adianta nossas obras, as nossas boas ações, nada nos concede a redenção senão Cristo, senão a obra da cruz. E com esse entendimento, eu convido vocês a adorar o Senhor conosco nessa manhã, com esse louvor. Santo, santo tu és, Senhor. Somente tu, Jesus. Só a Cristo toda a honra e toda a glória. Só a Cristo toda a honra e toda a glória. Somente a ti, Senhor. Só a Cristo toda a honra e toda a glória. Só a Cristo toda a honra e toda a glória. Ele está sentado sobre os louvores do seu povo. Ele está sentado sobre os louvores do seu povo.
a Cristo toda a honra e toda a glória. Só a Cristo toda a honra e toda a glória. Ele está sentado sobre os louvores do seu povo. Ele está sentado sobre os louvores do seu povo. Ele está sentado sobre os louvores do seu povo. Pão vivo que desceu do céu, ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, e ele está nesse lugar. O pão vivo que desceu do céu, ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, ele está nesse lugar.
nome, Pai. Então, toda a glória a Ti. Glórias a Deus. Vou recuperar o fôlego aqui. Irmãos, eu convido você a contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, e os demais podem se assentar. Aleluia. Eu não sei vocês, mas é muito louco quando a gente para pensar, né? Momentos como esse, eles são talvez spoilers do que a gente vai viver na eternidade, né? Podendo adorar o Senhor face a face. Obrigado, irmão. E é muito louco isso, né? Porque nós, criaturas tão pequenas, né? Tão talvez insignificantes perante a grandeza de Deus, mas ainda assim Ele se agrada dessa nossa adoração. Ainda assim Ele procura pessoas, adoradores, né, que o adorem em espírito e em verdade. E eu não sei vocês, mas isso dá um temor tão grande e é uma alegria ao mesmo tempo, né, de poder contemplar o nosso Deus reunido com os nossos irmãos, tendo esse momento tão único, né? Recuperei o fôlego aqui. Irmãos, as crianças podem ir para a escolinha. Nosso Ministério Infantil Kids. Aleluia. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela contribuição dos nossos irmãos, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando suas vidas, não porque foi entregue algo com interesse, Pai, mas por gratidão, Senhor. Sabemos que tudo que temos vem de Ti, Pai, e somos gratos por isso, Pai. Peço que o Senhor continue ajudando os nossos irmãos, aqueles que têm algum problema financeiro, algum problema talvez de emprego, Senhor, que o Senhor venha estar abrindo as portas, o Senhor venha estar ajudando as nossas vidas, Pai. Te agradecemos por isso. Amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho das Escrituras hoje. E o que eu gostaria de falar com vocês é sobre a soberania de Deus, né? Como eu acabei de falar, né? A gente já crê num Deus tão grande, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, que mesmo com toda a sua glória, com todo o seu poder, Ele se preocupa com seres como nós, né? Seres humanos, nós que vivemos nessa terra. E é tão louco porque Deus, Ele cuida de cada detalhe, né? Cada questão das nossas vidas. Recentemente, eu nem tinha anotado isso, mas vou compartilhar com os irmãos. Recentemente eu fui viajar para o Rio de Janeiro, e é muito louco porque a gente vai num lugar assim que é tão turístico, né? Cada lugar que a gente olhava assim tinha, dá vontade de tirar uma foto, botar um plano de fundo para alguma foto nossa. E aí a gente vê a grandeza de Deus nesses detalhes, né? O Deus que criou obras tão grandiosas, e às vezes a gente não presta atenção, né? E eu estava no Rio, daí quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, eu pensei, o pessoal do Rio, deve curtir bastante. Só um pouquinho. Amém.
O pessoal do Rio deve amar, né? Tipo, um lugar tão legal, tão bonito, né? E aí eu peguei um Uber com uma mulher lá e ela dizendo, olha, a gente enjoou daqui já porque, sei lá, tem tanta coisa que a gente já viu, né? E o meu sonho era conhecer o Rio Grande do Sul. Daí eu fiquei pensando, caraca, tu mora no Rio e tipo, quer conhecer o Rio Grande do Sul? Tipo, sim, poxa, Rio Grande do Sul, Gramado, a Serra, lugares tão bonitos, o Centro Histórico de Porto Alegre. E aí nisso a gente para pensar que muitas vezes a gente entende Deus por algumas coisas que para nós até já virou rotina, virou costume e a gente não dá bola, né? E aí a gente vai para um lugar que às vezes as coisas são novas e isso nos traz um vislumbre tão grande. Continuando. Hoje, acredito que todos perceberam, né? Uma manhã muito especial para nós. O primeiro culto que o meu filho participou do louvor. E nisso também eu vejo a soberania de Deus, né? A misericórdia, a graça dele que permite nós passarmos por este momento. Eu estar adorando ao Senhor, ajudando a igreja em adoração com meu pai, que me guiou, né, nesse caminho do louvor, da música, ao lado da minha esposa, né, que vem me ajudando ao longo de sempre, quase que não me lembro de quando que eu não conhecia ela, um tempo que eu não estava com ela. E o Senhor confiou a nós uma flecha, né? Ele nos permitiu cuidar do Josué por esse período que nós estamos nesse lado da eternidade. E o Josué, talvez alguns não saibam, ele, em certos momentos, ele acaba sendo até um pastor na nossa vida, porque aquilo que o Senhor colocou nele é algo que a gente não tem como descrever, né? Muitas vezes as pessoas até nos dizem, cara, tu é um exemplo de pai, tu é um cara bênção, assim, tipo, eu quero ser que nem tu. E tudo que eu digo é, cara, não faz isso, não faz, porque o meu grande mérito nisso tudo é reconhecer que isso é tudo graça do Senhor. Se eu tenho algum mérito, digamos, né? Eu não mereço, eu sou uma pessoa que reconhece que muitas dificuldades, muitos defeitos, mas confiando no Senhor, Ele tem guardado a nossa casa, Ele tem nos abençoado e nós somos muito gratos por isso. Desde, como eu já comentei algumas vezes, né, desde a minha avó que orava pelo meu pai quando meu pai era pequeno, meu pai orava comigo quando era mais novo que o José, a idade da Esther, da Sara, meu pai já orava pela minha família. E é algo muito especial, porque o Senhor, na sua soberania, graça e misericórdia, Ele permitiu nós viver algo que, de fato, nós não merecemos, mas Ele é bom. Ele é fiel e Ele nos guarda. Só que, muitas vezes, nós nos... como é que eu posso dizer? Nós nos atentamos nisso e é bênção. A gente quer ter uma vida boa, a gente quer viver alegrias, a gente quer ter momentos de felicidade, de prazer, né? Mas, muitas vezes, algumas coisas que o Senhor permite acontecer, nós não entendemos. Ou seja, a gente entende que Deus é soberano quando está tudo bom, quando está tudo certo, glórias a Deus. Mas, quando alguma coisa dá errado, a gente já para, Senhor, onde Tu estás? Por que esquecesses de mim? E a verdade, a resposta que eu posso dar para vocês nessa manhã é que Deus, Ele é soberano, todas as coisas estão abaixo dEle. Tudo que é bom que acontece na nossa vida, o Senhor permite, Ele nos guarda, Ele quer o nosso bem. Mas muitas coisas que o Senhor permite acontecer, às vezes, não são de acordo com aquilo que a gente quer. Conforme o nosso entendimento, às vezes até acha injusto ou acha que é algo que não é correto. E muitas vezes nós nos questionamos e tentamos entender Deus, e esse é um grande erro, porque nós não somos nada. O Senhor, Ele tem um plano, Ele tem um propósito em cada situação que acontece na nossa vida. Mesmo que nós não entendamos, o Senhor, Ele quer o nosso bem, mas para isso muitas vezes acontecem algumas coisas que a gente não entende. E eu gostaria de falar com isso com os irmãos nessa manhã. Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Esse livro ele é bastante conhecido, né? E esse trecho que eu vou ler, eu acredito que
se não todos, a grande maioria já conhece. Ele fala ali da primeira aprovação que Jó sofreu ali, né? As primeiras questões que o Senhor permitiu que acontecessem na vida dele. O livro de Jó, ele não é um dos livros da Escritura que a gente não conhece o autor, a gente não tem a informação de quem foi que escreveu. Certamente ele é um judeu, né? Dadas as características do texto, a forma como ele é tratado. Jó, o período também em que essa história ocorreu, a gente não sabe, muito provavelmente da época patriarcal, né? Abraão, enfim, aquele período inicial ali dos trechos das Escrituras. Alguns atribuem esse livro a Salomão, Isaías, Ezequias, mas a gente não tem a certeza. Ele é citado em alguns outros livros das Escrituras, como, por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 14. Jó, ele é mencionado ao lado de Daniel e de Noé. Então, a gente entende que o povo de Israel, ele entendia Jó como uma figura importante na história das Escrituras, né? Enfim. Lutero afirmava que o livro de Jó ele era magnífico e sublime como nenhum outro nas Escrituras. Então, ele era importante também nos teólogos, aqueles que estudaram as Escrituras depois de Cristo, né? E embora a gente não tenha uma certeza da época em que ocorreu, né, como eu falei, esse livro, eu acredito que a primeira pessoa que leu ele lá nos primórdios da história, e talvez quem leia ele hoje, ele tem muito a nos ensinar. Então, é um livro que, ao longo do tempo, ele se manteve com uma história importante, né? Tem vários pontos que podem nos auxiliar. Né? No capítulo 1, no versículo 1, convido os irmãos a abrir. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó chamava seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. O fogo de Deus caiu do céu, queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram os seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam no banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse:
Saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por podermos ter acesso às Escrituras, Pai. Te agradecemos porque podemos ter acesso àquilo que o Senhor revelou ao longo dos tempos a homens, Pai, mas que é a Tua palavra, Senhor. Ela é inerrante, acreditamos nela e confiamos 100% nela, Senhor. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra para nós nessa manhã. Que possamos aprender mais de Ti, Pai, talvez numa história que não seja tão cheia de bênçãos e glórias como muitas vezes buscamos, Pai. Mas que mesmo neste sofrimento nós possamos estar aprendendo de Ti, Senhor. Peço que o Senhor use a minha vida e que, Senhor, se algo que eu falar não estiver de acordo com a Tua vontade, Pai, que os ouvidos dos meus irmãos, Pai, se fechem e que não escutem, Pai. E eu peço perdão por isso. Mas, Senhor, se aquilo que for revelado aqui, Pai, foi de acordo com a Tua vontade, conforme que o Teu Espírito Santo tem nos trazido, Pai, que isso venha estar sendo testificado nesses dias, Pai, e que nós possamos estar aprendendo nessa manhã mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Como eu falei ali, irmãos, essa história a gente lê ela, né? E aos nossos olhos a gente até pensa que é bem contraditória, né? O próprio Deus, ele revela que Jó era um homem íntegro, um homem correto, e ele permite que Satanás toque na vida de Jó, né? Alguns pontos que eu gostaria de tratar com os irmãos. No começo do capítulo, o escritor ele começa a descrever Jó como um homem correto, íntegro, que teme a Deus. Ele tinha sua família, ele tinha os seus bens. Vale uma ressalta aqui, né, que no começo do livro, ele cita 3 características de Jó, mas a primeira dele era que é um homem temente a Deus. O próprio escritor já inicia ressaltando isso. Depois ele era um homem de família, né, um homem que cuidava dos seus filhos, que se preocupava com seus filhos. E aí, em terceiro ponto, como talvez o ponto menos importante, é que Jó tinha muitos bens. Só que ele não era um homem que tinha muitos bens, né? Certamente ele era o homem mais rico da terra naquele tempo, dada a quantidade de riquezas que ele tinha, né? Cita que Jó era o homem mais rico do Oriente, e como a gente sabe, o princípio da civilização, né, na terra, ele iniciou na região lá da Mesopotâmia e tudo mais. E então, como ele era o mais rico da terra, que naquela época, daquele local naquela época, certamente ele era o mais rico da terra. Depois, no versículos 4 e 5, ele relata o quanto Jó ele era um homem de família, né? Ele tinha ali os seus filhos, eles se reuniam, eles tinham banquetes, eles tinham momentos de comunhão. Muitas vezes nas escrituras existem algumas famílias que a gente analisa a história, existe a família, mas os filhos eram separados, tinha alguma intriga, tinha alguma dificuldade. Mas não era o caso da família de Jó. Era uma família unida, né? Era uma família próxima. E essa questão dos banquetes, ela me faz lembrar, né? Quem aqui não gosta, num domingo depois do culto, ir para a casa dos pais, casa da mãe, da sogra, do tio, do irmão, ter um momento de comunhão, se reunir. E era algo que era rotineiro na família de Jó, né? Ele tinha essa preocupação. E ele não só se preocupava em estar com a família dele, como ele orava pela família. Ele, como a gente já mencionou algumas vezes no início das Escrituras, a maneira que o povo tinha de adorar a Deus, de se aproximar de Deus depois da queda, era através dos sacrifícios. Ele sacrificava, fazia holocaustos em nome dos seus filhos, tentando purificá-los. E até nisso a gente vê que Jó ele era alguém que se preocupava bastante com sua família, né? Em cada detalhe. Depois dessas características de Jó, é mencionado que no concílio celestial, né, estavam os anjos chegando perante de Deus e Satanás estava com eles. O Senhor pergunta para Satanás o que ele estava fazendo, e aí Satanás anuncia, né, eu estava andando a terra. Até podemos ler aqui novamente no versículo 6. Não, 7, desculpa. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Isso é algo que a gente pode trazer para os nossos dias, né? Satanás ele está ao derredor, né? Ele está procurando uma brecha para nos atacar, ele está procurando algo para nos acusar até mesmo.
E mesmo nesse texto que ele é tão antigo, a gente já repara que é algo que acontecia desde sempre, né? Então, fica o alerta para a gente permanecer cada vez mais firmes no Senhor, né? E sabendo que Ele está na volta, mas o nosso Deus é muito maior, né? Tá dando seguimento. E aí o Satanás, ele fala que estava reparando na terra, e uma coisa que é importante, que muitas vezes a gente não presta atenção, é que o próprio Deus menciona Jó para Satanás, né? Não é Satanás que chega assim, estava rodeando a terra, vi Jó, um carinha mais ou menos ali, que está fazendo as coisas certas, mas é porque ele tem interesses em ti. O próprio Deus, ele menciona Jó para Satanás. Ou seja, ele lança ali como é que seria? A isca, talvez. E aí Satanás diz, não, beleza, Jó, ele é um cara correto, ele é um cara que cuida da sua família, que ele teme a ti, que ele busca a Deus. Mas ele só tem isso porque tu abençoa ele. Porque tu cuida da vida dele, porque tudo que ele toca vira ouro, tudo que ele decide empreender dá certo, tudo que, trazendo para os nossos dias, né? Tudo que cada projeto que ele inicia, ele é bem sucedido. Então é fácil te adorar, né? Porque ele tem tudo. É um cara que tem tudo e aí ele te adora por causa disso. E aí ele lança ele sugere a Deus, né? Lança ali essa tese, né? E sugere a Deus, se tu tocar na vida dele, se ele perder as coisas que ele tem, ele vai te abandonar. Tem certeza, Satanás pegou, eu tenho certeza que quando ele perder alguma coisa daquilo que ele tem, ele não vai mais te adorar, ele não vai mais te amar. E um ponto que é interessante ressaltar, né? Muitas vezes a gente coloca, talvez, Satanás como ele é o nosso inimigo, ele é alguém que está no nosso derredor, ele quer o nosso mal. Mas ele é tão pequeno perante o nosso Deus, né? Que ele, para nos tocar, para fazer qualquer coisa, ele precisa pedir permissão ao Senhor. E mesmo assim, daí o Senhor vai lá e diz para ele, não, tu pode tocar nele, mas não toca na sua vida. Pode tocar no que ele tem, mas não toca na sua saúde e não mata ele, no caso, né? E aí... Deixa eu ver um pouquinho. Ressaltando isso, né? Martinho Lutero também dizia que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus lhe permite. Então, é talvez meio irônico, né? Porque até o mal que talvez Satanás faça na nossa vida, talvez as coisas que nos toquem, é Deus que permite, né? A gente não entende, a gente está desse lado da eternidade, muitas coisas lógicas para nós que a gente fica pensando por que aconteceu. Isso não fica claro, e talvez um dia fique claro quando a gente estiver perante o Senhor e com o corpo glorificado, conseguir entender algumas coisas, mas mesmo no mal, mesmo tudo aquilo que acontece, o Senhor que permite. E aí, depois que o Senhor permite, né, a Satanás tocar na vida de Jó, a gente vê que acontece ali a parte mais complicada e triste, talvez, né, desse capítulo. Ele perde os seus animais, ele perde os seus empregados, ele perde os seus bens ali também que são saqueados, mas principalmente ele perde a sua família. E isso é o ponto talvez que seja mais difícil para nós entender, né? Por que o Senhor permitiu isso? E a resposta que eu posso dar para vocês é: não sei. A gente não consegue entender muitas coisas do que acontece. Deus, ele tinha um propósito para a vida de Jó, ele queria cumprir algumas coisas, mas a maneira com que isso ocorre, ela foge do nosso entendimento. E muitas vezes nós questionamos Deus e buscamos entender algumas coisas que, de fato, a gente não vai conseguir. Deus é soberano, ele está acima de todas as coisas, e uma coisa que a gente precisa entender também é que ele não nos deve satisfação. Claro, a gente confia nele, crê nele por quem ele quer, por quem ele é, por quem ele, pela sua grandeza, pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas mesmo nesse momento tão difícil, né? Um momento, como a gente mencionou, a família dele era próxima, ele tinha seus bens, ele tinha tudo. Jó podia simplesmente dizer: tá, beleza, Deus, eu nego a ti e eu não quero mais saber de ti se eu vou sofrer desse jeito.
Mas não, o que Jó fala é: eu saí nu, deixa eu terminar aqui, saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, é algo que é extremamente difícil para nós entender. Eu trago para a nossa realidade. Jó, ele não tinha o livro de Jó, né? A gente fez uma breve leitura do primeiro capítulo ali. A história, ela acontece mais coisas, Jó ainda sofre mais ainda posteriormente a isso. Mas no final da história, a gente sabe que Deus restitui tudo que ele tinha, ele o abençoa, tudo que ele perdeu, ele ganha em dobro. Deus, ele age na vida dele no final. Mas Jó, ele não tinha todo esse fim. Tipo, ele podia simplesmente pensar, no final vai dar tudo certo. Então, mas não, talvez a história para ele acabasse ali. E mesmo assim, ele não negou o Senhor. E algo que é principalmente, o principal, talvez, que a gente precisa trazer para os nossos dias. Jó, ele não tinha a obra da cruz. Ele não tinha Cristo, ele não tinha a graça que o Senhor derramou para ele. E uma coisa que, para mim, durante muito tempo foi bem difícil de entender, mas quando eu consegui buscar no Senhor e entender isso, trouxe muita clareza para mim, é que o Senhor, ele tem uma medida de graça para cada dificuldade que ele permite a gente passar. A gente muitas vezes tenta lutar na força do nosso braço, a gente tenta vencer conforme nossas vontades, o nosso entendimento, e geralmente dá errado. Mas quando a gente confia no Senhor, a gente entende que o Senhor, todos os propósitos, todos os planos dele, cada dia nosso está escrito, e que o Senhor, ele tem o melhor para os seus filhos, a gente acaba desfrutando disso. Eu já mencionei ainda sobre a medida da graça, né, em Efésios 4, no versículo 7, está escrito: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. O problema é que muitas vezes a gente não busca isso, né? A gente quer que o Senhor nos abençoe, mas a nossa vida, ela não tem comunhão nenhuma com o Pai. A gente quer que o Senhor cuide da nossa vida, e a gente, qualquer desculpa, qualquer situação que possa nos afastar do Senhor, a gente utiliza. Mas o Senhor, ele quer estar conosco, ele quer participar da nossa vida, ele quer nosso bem, o plano de Deus, ele não pode ser frustrado. E um ponto que é o principal é que a maior dádiva, a maior bênção que o Senhor podia nos dar, ele já nos deu. O pastor Edmilson sempre fala, né, o melhor de Deus, ele não está por vir, ele já veio, ele morreu numa cruz, ele se entregou por nós, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu o pecado, ele pagou um preço que era nosso, nós éramos inimigos de Deus, e Deus não nos deve nada, mas ainda assim ele cuida de nós, ele nos permite passar por situações às vezes que são difíceis, que são situações que para nós são impossíveis. Eu já mencionei algumas vezes, né, mas é sempre, para mim, é sempre algo que o Senhor me traz na lembrança quando eu penso nisso. Quem conhece a nossa família sabe que o meu pai já teve vários problemas de saúde e teve problemas do coração, teve infarto, teve algumas internações, e cada vez foi ficando talvez mais, não vou dizer que nós nos acostumamos, mas a nossa experiência em passar por aquela situação, na primeira vez a gente quase pirou, a gente ficou bem tocado mesmo. Lembro que a minha mãe orava muito, a gente buscava, eu, meu irmão, o Elias e o Gabriel, meus irmãos, desculpa, o Elias e o Gabriel, a gente ficava na volta, a gente orava, e o Senhor nos deu a vitória, e meu pai está até hoje aqui, ele está podendo tocar, servir o Senhor na igreja com o meu filho, tipo, é algo que é único, é muito especial. Outro momento também que foi bem difícil foi quando a minha esposa, ela teve um problema de saúde bem grave, e quando eu leio aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 7, né, cada um de nós, ele concedeu uma dádiva, em algumas traduções, tá, ele concedeu a graça por meio da generosidade de Cristo. E é muito estranho, porque parece que a graça, talvez que era para mim, caiu toda nela, porque tipo, a fé dela, a tranquilidade dela é algo super, às vezes irrita, não vou mentir, porque eu sou muito racional, eu sou alguém que procura algumas respostas, né? E quando eu entendo na palavra que tem coisas que não são para mim de saber, que eu tenho que crer, mesmo não sabendo, não entendendo, mas para ela sempre é assim: não, amor, vai dar tudo certo.
tava amarela, parecia um Minion. Que nem eu falo, a gente jogava no Google ali, né? A primeira pesquisa que apareceu no Google, pessoa amarela, daí o Google, pessoa com câncer tal dura tantos anos. Eu já ficava, caraca, tipo, como assim? Mas o Senhor, Ele permitiu passar por este momento. E às vezes eu fico pensando, se eu passar por esse momento de novo, como é que eu vou ficar? Como é que eu vou fazer? Porque talvez, como eu falei ali, né, Satanás, eles nos acusa, eu não sei como é a situação de todo mundo, mas talvez você esteja vivendo o auge da sua vida, um momento mais feliz, um momento mais alegre, mais próspero. E talvez a gente pense, o Senhor está guardando, está cuidando, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas, irmãos, uma coisa que a gente precisa ter certeza é que a gente vive num mundo... Esse lugar, ele não é para nós. A nossa estada aqui, ela é passageira. E muitas vezes nós nos preocupamos em ter algo, em buscar algo, em ter uma felicidade terrena aqui. E o Senhor, talvez para nos ensinar, talvez para nos mostrar, Ele permite que algumas coisas aconteçam para a gente lembrar também da grandeza dEle. O quanto a gente depende dEle. Nós vivemos um tempo de pandemia nos últimos 2 anos e a gente viu nações inteiras de joelho. O rico, o pobre, o negro, o branco, o pardo, o índio. Não tinha escolha, não tinha um critério. Todo mundo vivia talvez em pânico e na dificuldade de entender a soberania de Deus. A nossa vida nessa terra, ela é tão passageira que tem um ditado, né, que muitas vezes o pessoal mais antigo fala, que para morrer basta estar vivo. Para a gente passar desse lado da eternidade é um sopro, né? É algo muito, muito rápido. E voltando ali à questão que eu estava falando da minha esposa, esse momento com certeza foi o mais difícil da minha vida, porque como eu falei, né, a gente teve várias dificuldades com o pai, mas de certa forma a gente foi se acostumando, a gente já estava, o Senhor vai curar, vai dar tudo certo. Claro que a gente nos preocupava, a gente buscava no Senhor o consolo, mas quando aconteceu com a minha esposa, eu fiquei sem chão. O chão se abriu, eu não sabia, Deus, onde tu estás? Por que tu permitiu isso? E a gente com filhos pequenos, e aquilo que eu pensava, poxa Deus, eu faço tudo tão certo, sei lá, tem tanta gente pior que eu, tem tanta gente ruim, tem tanta gente que faz coisas erradas, e tudo que... Eu confesso que eu nunca neguei minha fé, mas foi um momento bem difícil, porque principalmente a gente vive nesse mundo, né? A gente tem colegas de trabalho, a gente tem vizinhos, a gente tem pessoas que andam com a gente, e a primeira coisa que diziam, o teu Deus não vai permitir fazer isso contigo, né? Poxa, tipo, fica tranquilo. Só que daí, tipo, o cara fica, Senhor, vai deixar me envergonharem, o Senhor vai permitir que isso aconteça. E isso nos abala, nos machuca. Só que foi nesse momento, e graças à fé que a minha esposa teve nesse momento, graças à sabedoria que ela teve, que nos passou, a tranquilidade, isso nós vencemos, graças ao Senhor, essa doença que ela teve, né? E hoje ela está bem, está aí, está causando, já tocando terror, graças ao Senhor. Mas eu penso, Senhor, e se acontecer novamente isso, como é que eu vou fazer? Se meu pai adoecer, se acontecer alguma coisa na minha família, se eu perder meu emprego, Senhor, eu preciso saber, eu preciso que o Senhor me mostre. E muitas vezes a única coisa que o Senhor diz, a graça que eu te dou vai ser suficiente para passar esse momento. Eu não preciso me preocupar, porque talvez, como eu falei, a gente possa pirar, a gente possa ficar sem chão, a gente possa ficar ruim, mas o Senhor, Ele vai cuidar de nós, mesmo no momento mais difícil que acontecer. Como eu falei, né, o dia mau ele pode acontecer, vai ter dia difícil, vai ter dia de luta, vai ter dia que você não vai entender o porquê aconteceu aquilo. Mas confiando no Senhor, a gente precisa estar firme nele, nos rodear de pessoas que nos ajudem, que estejam orando por nós, intercedendo pela nossa vida, e confiando no Senhor, porque Ele é soberano. No dia bom, no dia ruim, Ele está conosco. Só Ele pode nos trazer a paz, nos trazer a alegria. E o principal, né, o mais importante, que Ele já nos permitiu estarmos na eternidade com Ele. Eu convido os irmãos a se levantar.
Tem um louvor que fala sobre essa soberania, né? E eu gostaria que a igreja cantasse conosco nessa manhã. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também,
esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque apesar da tua glória, apesar da tua soberania, Senhor, tu te importas conosco, Senhor, e somos gratos por isso, mesmo não sendo merecedores, mesmo sendo tão ruins às vezes, Pai. Nós te pedimos, Pai, que nesses dias o Senhor continue derramando da tua graça, Pai, que tenhamos entendimento, Pai, de te buscar, de te adorar conforme aquilo que tu és, Senhor. Que nós não venhamos buscar as bênçãos de Deus, Pai, mas o Deus das bênçãos, Senhor. Que a tua grandeza, Pai, que a tua majestade, elas sejam suficientes para entendermos, Pai, que não precisamos de mais nada, Senhor. E que essa vida, ela é passageira, sim, mas cremos que o Senhor tem o melhor para nós, mesmo nesse lado da eternidade, Pai. Que saibamos ter entendimento, confiando em Ti, buscando em Ti, Pai, todas as respostas, tudo aquilo que talvez não sabemos, Pai, que o Senhor venha ser o centro, Senhor. Que o Teu nome seja louvado, seja glorificado, que possamos entender, Pai, que somos pequenos, mas que temos um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus soberano, Pai, que cuida de nós e que mesmo não entendendo às vezes, Pai, está no controle de todas as coisas, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, gratos porque podemos desfrutar, Pai, da Tua presença, Pai, da Tua glória nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, Pai, e que o Teu Espírito Santo, Pai, se revele a nós através da Tua palavra, Pai, que possamos buscar entendimento nela, Pai, e não em outros lugares, Pai, que isso venha a ser suficiente para nós, Pai, como base de conhecimento. Que o Senhor se revele a nós nesses dias, Pai. Te adoramos, te agradecemos, Pai, por essa manhã, por esse dia, mesmo esse dia frio, Pai, esse dia talvez que não foi confortável nos levantarmos, Pai, mas que podemos desfrutar, Pai, da Tua presença neste lugar. Não porque esse prédio ou as pessoas que estão aqui, Pai, fizeram alguma coisa, mas porque o Teu nome foi glorificado, Pai, porque o Senhor esteve presente em nosso meio e somos gratos por isso, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Pai, e te aplaudimos. Muito obrigado, Senhor. Amém.